O que Jesus disse sobre ansiedade: aprenda a acalmar sua mente e tenha paz. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da mente. Você deita, fecha os olhos, mas por dentro parece que tudo continua ligado. Pensamentos acelerados, preocupações que se repetem, cenários que ainda nem aconteceram, mas já estão te consumindo. E o mais difícil não é o que está acontecendo fora, é o que não para de acontecer dentro de você. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você tentou simplesmente parar de pensar e não conseguiu? Quantas vezes você ouviu que precisava ter mais fé, mais controle, mais calma, mas na prática nada mudou? O que quase ninguém te explicou é que a ansiedade não começa do lado de fora. Ela começa quando a mente tenta ocupar um lugar que nunca foi dela. E é exatamente aqui que entra algo poderoso. Algo que atravessou séculos e ainda hoje transforma vidas. Jesus falou sobre isso, e não foi de forma distante nem impossível de viver. Ele revelou um caminho que não apenas acalma a mente, mas reorganiza tudo por dentro. Se você continuar até o final, você vai entender por que a sua mente não para e como finalmente encontrar uma paz que não depende das circunstâncias. Agora presta atenção, porque o primeiro passo para isso é perceber algo que quase ninguém percebe. O silêncio que grita dentro de você. Existe uma ansiedade que ninguém vê. Ela não aparece em fotos, não é percebida em conversas rápidas, mas está ali o tempo todo. É aquele aperto que surge sem aviso, aquela inquietação que não tem explicação clara, aquela sensação constante de que algo não está bem, mesmo quando tudo parece estar. Muitas pessoas aprenderam a funcionar assim, sorrir por fora enquanto por dentro estão tentando organizar um caos silencioso. E o problema é que, com o tempo, esse estado vira normal. Você começa a achar que viver com a mente agitada é simplesmente parte da vida. Mas não é. Esse silêncio interno carregado de tensão é um sinal, não de fraqueza, mas de excesso. Excesso de pensamentos, de cobranças, de tentativas de prever tudo, controlar tudo, evitar qualquer dor futura. E aqui está algo que muda a forma de enxergar tudo isso. Esse tipo de ansiedade cresce justamente onde não existe pausa, onde não existe entrega, onde tudo depende de você. Mas será que realmente depende? Essa pergunta começa a abrir uma porta, e no próximo ponto, você vai entender por que a sua mente parece estar sempre em guerra, mesmo quando não há nenhum perigo real ao seu redor. Quando a mente se torna um campo de batalha. Existe um momento em que a ansiedade deixa de ser apenas preocupação e se transforma em confronto interno. Você começa a perceber que não está apenas pensando, está lutando com os próprios pensamentos. Uma parte da sua mente tenta acalmar, enquanto a outra insiste em prever o pior. Uma voz diz que vai dar certo, outra responde que algo pode dar errado a qualquer momento. E quanto mais você tenta controlar isso, mais intenso fica. É como se sua mente estivesse sempre em estado de alerta, procurando ameaças mesmo quando tudo está aparentemente tranquilo. Você revisita situações, imagina diálogos, cria cenários, tenta antecipar respostas, e no fim, fica exausto sem ter saído do lugar. O problema não é pensar. O problema é quando o pensamento perde direção e começa a te dominar. Quando você deixa de conduzir a mente e passa a ser conduzido por ela. Jesus nunca ensinou uma vida dominada pelo medo do que pode acontecer. Pelo contrário, ele mostrou que a raiz dessa inquietação está em tentar assumir um controle que não foi feito para você carregar. Enquanto a mente tenta resolver tudo sozinha, ela entra em conflito. E esse conflito interno se torna um campo de batalha silencioso, onde você é ao mesmo tempo quem luta e quem se machuca. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso. Existe uma razão pela qual a mente insiste em correr para o futuro, como se precisasse chegar lá antes do tempo. E é exatamente isso que você vai entender agora. A ilusão de antecipar o amanhã. A mente ansiosa tem um hábito silencioso e perigoso. Ela tenta viver o amanhã antes dele chegar.
Você começa o dia de hoje já carregando problemas que ainda não existem, decisões que ainda não foram tomadas e dores que talvez nunca aconteçam. Percebe o peso disso? Você não está apenas vivendo o presente, está acumulando futuros imaginados. E cada cenário criado dentro da mente vem acompanhado de emoções reais. O corpo sente, o coração acelera, a respiração muda, mesmo que nada daquilo esteja acontecendo de verdade. É assim que a ansiedade se alimenta. Ela transforma possibilidades em certezas, dúvidas em ameaças e o desconhecido em algo assustador. E quanto mais você tenta prever tudo, mais a mente entende que precisa continuar nesse ciclo, como se isso fosse proteção. Mas não é proteção, é desgaste. Jesus confrontou exatamente esse comportamento quando ensinou que cada dia já carrega as suas próprias preocupações. No livro de Mateus, capítulo 6, ele direciona o olhar para o presente, não como limitação, mas como libertação. Porque quando você tenta controlar o amanhã, você perde a capacidade de viver o agora. E aqui está a virada de chave. A paz não começa quando o futuro está resolvido. A paz começa quando você para de tentar resolvê-lo antes da hora. Mas isso levanta uma questão importante. Se não é sobre antecipar, então qual é o caminho? No próximo ponto, você vai descobrir que Jesus não apenas identificou o problema, ele fez um convite que muda completamente a forma de viver. O convite inesperado de Jesus. Em meio a uma mente sobrecarregada, a última coisa que alguém espera é um convite simples. Não uma técnica complexa, não um sistema difícil, mas um chamado direto. Jesus não respondeu à ansiedade com pressão, respondeu com direção. No livro de Mateus, capítulo 6, ele não apenas disse para não andar ansioso. Ele mostrou para onde olhar. Ele apontou para os lírios do campo, para as aves do céu, para tudo aquilo que vive sem carregar o peso do controle absoluto. Isso muda tudo, porque ele não está ignorando a realidade. Ele está reposicionando a mente. Ele está mostrando que existe uma forma de viver onde a preocupação não é o centro. A ansiedade diz que tudo depende de você. O convite de Jesus diz que existe cuidado além de você. E aqui está o ponto que poucos percebem. Esse não é um convite para passividade. É um convite para confiança ativa. É sair do lugar onde você tenta sustentar tudo sozinho e entrar em um lugar onde você faz a sua parte, mas não carrega o peso inteiro. Isso confronta diretamente a lógica da mente ansiosa. Porque confiar parece arriscado, parece perda de controle. Mas e se o controle que você tenta manter for exatamente o que está te prendendo? Essa pergunta abre caminho para algo essencial. Nem todo pensamento precisa ser seguido. Nem toda preocupação merece atenção. E no próximo ponto você vai entender a diferença que pode mudar completamente a forma como você lida com a sua própria mente. A diferença entre pensar e se preocupar. Pensar é natural, é necessário, é o que permite decisões, planejamento, crescimento. Mas existe um ponto em que o pensamento deixa de ser ferramenta e se torna prisão. E esse ponto, muitas vezes, passa despercebido. Pensar organiza. Preocupar desorganiza. Quando você pensa, existe direção, existe começo, meio e fim. Você analisa, decide e segue. Mas quando você se preocupa, o processo nunca se encerra. A mente gira em círculos, revisita as mesmas ideias, amplia possibilidades negativas e nunca chega a uma conclusão real. Percebe a diferença? A preocupação cria uma falsa sensação de produtividade. Parece que você está resolvendo algo, mas na verdade só está alimentando o ciclo da ansiedade. E quanto mais você entra nesse ciclo, mais difícil fica sair. Jesus nunca ensinou uma mente ocupada com medo constante. Ele ensinou foco, simplicidade e intenção. Ele não eliminou o pensamento, ele alinhou o pensamento. Isso significa que nem tudo o que passa pela sua mente merece permanecer.
Existe uma escolha sendo feita mesmo que você não perceba. Dar atenção a um pensamento é dar força a ele. E aqui está o ponto decisivo. Se você não aprender a distinguir pensamento de preocupação, você vai continuar tratando a ansiedade como algo inevitável. Mas quando essa chave vira, algo começa a mudar. Só que ainda existe um fator mais profundo que sustenta tudo isso. Um peso invisível que mantém a mente sempre ativa, sempre alerta, sempre cansada. E é sobre isso que vamos falar agora. O peso de tentar sustentar tudo sozinho. Existe um padrão silencioso por trás da ansiedade que muitos não percebem. A sensação de que tudo depende de você. Que se você não pensar em tudo, prever tudo, cuidar de tudo, algo vai sair do controle. Isso não é apenas responsabilidade. Isso é sobrecarga. A mente começa a funcionar como um centro de comando, tentando antecipar problemas, evitar falhas, proteger o futuro. E no início, parece até algo positivo. Parece cuidado, zelo, maturidade. Mas com o tempo, isso se transforma em peso, porque você começa a assumir funções que não são suas, tentar garantir resultados que você não controla, sustentar cenários que ainda nem existem. E quanto mais você tenta segurar tudo, mais a ansiedade cresce, porque no fundo, você sabe que não consegue controlar tudo. Jesus confronta exatamente esse lugar. Ele mostra que existe uma diferença entre viver com responsabilidade e viver com carga excessiva. Ele não chamou ninguém para viver esgotado tentando sustentar o mundo inteiro. Quando você assume o papel de controlar tudo, você também assume o medo de perder tudo. E esse medo alimenta a ansiedade. Mas existe uma saída. Existe um lugar onde você continua fazendo o que precisa ser feito, sem carregar o peso que não foi feito para você carregar. Só que para chegar nesse lugar, você precisa enxergar algo ainda mais profundo. A ansiedade não é apenas excesso de pensamento ou responsabilidade. Ela também revela uma desconexão que muitos ignoram. E é exatamente isso que vamos abrir agora. A ansiedade, como sintoma de desconexão. A ansiedade não começa apenas nos pensamentos. Ela revela algo mais profundo, algo que muitas vezes passa despercebido. Uma desconexão silenciosa, desconexão do presente, desconexão de si mesmo e, principalmente, desconexão de Deus. Quando essa conexão se enfraquece, a mente tenta preencher o vazio com controle. Você começa a depender apenas da própria lógica, da própria força, da própria capacidade de prever e evitar problemas. E isso cria um ciclo pesado porque você passa a carregar sozinho aquilo que nunca foi projetado para sustentar sozinho. A ansiedade, nesse sentido, funciona como um sinal, não como um inimigo absoluto, mas como um alerta de que algo interno saiu do lugar. Jesus sempre trouxe as pessoas de volta para esse ponto de conexão. Não uma conexão religiosa, baseada em regras, mas uma relação viva, baseada em confiança, presença e dependência real. Quando essa conexão existe, a mente desacelera. Não porque todos os problemas desaparecem, mas porque você deixa de enfrentá-los sozinho. Sem essa base, a mente tenta compensar. Ela acelera, calcula, antecipa, se protege. E quanto mais faz isso, mais distante fica da paz que procura. Mas quando você começa a restaurar essa conexão, algo muda de dentro para fora. Só que existe um obstáculo que impede muitas pessoas de viverem isso. Um ritmo constante, acelerado, que não permite pausa, não permite silêncio, não permite reconexão. E é exatamente isso que vamos encarar agora. O ritmo acelerado que rouba a paz. Existe um ritmo que domina a vida de muita gente hoje. Rápido, constante, sem pausas reais. Você acorda já pensando no que precisa fazer, passa o dia resolvendo coisas, e quando percebe, a mente continua ligada mesmo quando o corpo pede descanso. Esse ritmo não é neutro. Ele alimenta a ansiedade. Porque uma mente que nunca desacelera não consegue processar, não consegue filtrar, não consegue descansar. Ela apenas acumula.
informações, preocupações, responsabilidades. Tudo vai se sobrepondo até que o interno fica tão agitado quanto o externo. E aqui está o ponto que poucos percebem. A ansiedade não cresce apenas pelo que você pensa, mas pela velocidade com que você vive. Jesus vivia em um ritmo completamente diferente. Ele não era guiado pela urgência constante. Ele fazia pausas, se retirava, silenciava. Mesmo tendo responsabilidades enormes, ele não vivia pressionado por tudo ao mesmo tempo. Isso confronta diretamente o estilo de vida atual. Porque desacelerar parece perda de tempo, parece improdutivo, parece que algo vai ficar para trás. Mas a verdade é outra. Quando você não desacelera, você se perde de si mesmo. E sem perceber, você continua correndo, mas não sabe mais para onde. Existe um ponto onde a paz começa a ser restaurada. E não está no futuro, nem na resolução de todos os problemas. Está em algo muito mais simples, mas profundamente transformador. No próximo momento, você vai descobrir onde isso começa de verdade. O segredo de voltar ao momento presente. A mente ansiosa sempre tenta te levar para dois lugares. Ou para o que já passou, ou para o que ainda nem aconteceu. Mas quase nunca te mantém onde a vida realmente está acontecendo, no agora. E é exatamente aqui que a paz começa a ser construída. Quando Jesus ensinava, ele constantemente trazia as pessoas de volta para o presente. Não como limitação, mas como direção. Porque é no presente que você respira, decide, vive. O passado não pode ser alterado, o futuro ainda não pode ser vivido, mas o agora está completamente disponível. Só que existe um desafio. A mente resiste ao presente porque no presente não existe controle total. Existe realidade. Existe limite. Existe dependência. E isso confronta a necessidade de prever tudo. Voltar ao presente não significa ignorar responsabilidades. Significa parar de viver dividido entre o que foi e o que pode ser. Significa dar atenção ao que está diante de você, sem carregar o peso do que não está. É nesse ponto que algo começa a se reorganizar por dentro. A respiração desacelera, os pensamentos se alinham, a mente encontra espaço. Mas existe um passo além disso, porque estar no presente exige algo que muitas pessoas evitam. Exige confiança. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A coragem de confiar no invisível. Voltar ao presente parece simples, mas exige algo que desafia a lógica da mente ansiosa. Confiar no que você não pode ver, prever ou controlar completamente. A ansiedade se alimenta da necessidade de certeza. Ela quer garantias, respostas antecipadas, segurança total. Mas a vida não funciona assim. E quanto mais você exige esse nível de controle, mais frustrado e inquieto você se torna. Confiar no invisível não é ignorar a realidade. É aceitar que existe um limite para o que você pode controlar e, ao mesmo tempo, reconhecer que você não está sozinho nesse processo. Jesus nunca construiu segurança baseada em previsões. Ele construiu segurança baseada em confiança. Uma confiança que não depende de sinais imediatos, mas de uma certeza interna de que existe cuidado, direção e propósito, mesmo quando tudo não está claro. E aqui está o ponto mais desafiador. Confiar exige abrir mão de tentar garantir tudo por conta própria. Exige soltar a necessidade de controlar cada detalhe. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade espiritual. Porque enquanto você tenta ver para acreditar, a ansiedade cresce. Mas quando você aprende a confiar antes de ver, algo começa a se estabilizar dentro de você. A mente desacelera porque não precisa mais resolver tudo sozinha. Só que essa confiança não surge automaticamente. Ela precisa ser construída, reforçada, alimentada. E existe uma forma prática de fazer isso, algo que transforma a maneira como você pensa todos os dias. É exatamente isso que vamos explorar agora. Reprogramando a mente pela verdade. A mente não permanece vazia. Se você não direciona o que entra, qualquer pensamento encontra espaço para ficar.
E é exatamente por isso que a ansiedade se repete. Não porque você quer, mas porque o padrão já está instalado. Pensamentos não controlados se tornam hábitos. Hábitos se tornam emoções. E emoções passam a definir a forma como você enxerga a vida. Reprogramar a mente não é tentar parar de pensar. É escolher no que pensar. Jesus ensinou princípios que reorganizam a mente de dentro para fora. Ele direcionou o foco para aquilo que sustenta, não para aquilo que desestabiliza. No livro de João, capítulo 8, ele declara que a verdade liberta. E isso não é apenas espiritual, é também mental. Quando você começa a substituir pensamentos baseados em medo por pensamentos baseados em verdade, algo muda gradualmente. A mente deixa de reagir automaticamente e começa a responder com mais clareza. Isso exige prática, exige consciência, exige decisão. Porque a ansiedade sempre vai tentar ocupar espaço com dúvidas, cenários negativos e insegurança. Mas quando você responde com verdade, você quebra o ciclo. E aos poucos, aquilo que antes dominava sua mente começa a perder força. Mas existe um resultado ainda mais profundo quando essa transformação acontece. Algo que não depende mais do que está acontecendo ao seu redor. E é isso que você vai entender agora. A paz que não depende das circunstâncias. Existe uma paz que muitas pessoas procuram no lugar errado. Elas esperam que tudo se organize do lado de fora para então se sentirem bem por dentro. Esperam respostas, soluções, estabilidade, reconhecimento. E enquanto isso não acontece, a mente continua inquieta. Mas essa paz sempre será frágil. Porque se ela depende das circunstâncias, qualquer mudança externa é suficiente para abalá-la. Basta um problema surgir, uma expectativa não se cumprir, um imprevisto acontecer, e tudo desmorona novamente. Jesus apresentou um tipo de paz completamente diferente. No livro de João, capítulo 14, ele fala sobre uma paz que não é como a do mundo. Uma paz que não oscila conforme os acontecimentos, porque não nasce deles. Essa paz começa dentro. Ela é construída quando a mente deixa de buscar segurança no que muda e passa a se firmar no que permanece. Quando a confiança não está no cenário, mas na presença. Quando você entende que mesmo em meio a incertezas, existe estabilidade disponível. Isso não significa ausência de dificuldades. Significa presença de equilíbrio. A ansiedade perde força quando a sua base deixa de ser o que está fora e passa a ser o que está dentro. E quanto mais essa base se fortalece, menos você se abala com o que antes te desestabilizava. Mas existe um momento em que tudo isso se encontra. Um ponto onde a mente, o coração e a fé entram em harmonia. E é exatamente esse momento que vamos viver agora. Quando a alma finalmente descansa, existe um ponto onde a mente para de correr, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque algo dentro de você se reorganizou. Um ponto onde o peso diminui, a respiração se torna mais leve e o coração já não reage com a mesma intensidade de antes. Esse é o lugar onde a alma começa a descansar. Não é um descanso físico apenas, é um descanso profundo. É quando você entende que não precisa mais antecipar tudo, nem controlar tudo, nem sustentar tudo sozinho. É quando a confiança deixa de ser uma ideia e se torna uma base real. Jesus fez um convite direto para esse lugar. No livro de Mateus, capítulo 11, ele chama os cansados e sobrecarregados para encontrarem descanso nele. Isso não é teoria. É um acesso real a uma nova forma de viver. Uma vida onde a mente não precisa mais gritar o tempo todo, onde os pensamentos não te dominam, mas são conduzidos com consciência, onde a paz não é ausência de problemas, mas presença de estabilidade. E aqui está o ponto mais importante. A ansiedade pode até tentar voltar, os pensamentos podem surgir, as situações podem mudar, mas quando você aprende esse caminho, você não volta mais ao mesmo lugar interno, porque agora você sabe onde encontrar descanso. E esse descanso não está no futuro.
não está quando tudo se resolver. Está disponível agora, no momento em que você decide soltar o que não pode controlar e confiar no que sustenta você.